existe um problema de alcoolismo, né? Existe um problema de consumo de álcool dessa pessoa que você ama que está afetando a vida dela e você se preocupa. Ou que está atrapalhando a sua relação com essa pessoa e sem o álcool você considera que é uma relação que é interessante para você, que é uma relação valiosa na sua vida. E aí você entendendo que como funciona a dinâmica que o problema de álcool causa, e essa dinâmica sempre é social, ela sempre puxa as pessoas ao redor para algum tipo de ação, e se você não estiver preparado, as chances são de que você tome ações que vão piorar o problema, e é aí que o alcoolismo vai se alimentando, sobrevivendo e travando a vida sua e de quem você ama, te prendendo numa areia movediça, que se você não souber como sair, você só vai se afundando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre como fazer o alcoólatra ativo consciente parar de beber. Talvez você me conheça, talvez não, eu preciso começar te explicando para você entender o que é um alcoólatra ativo consciente. Em outros vídeos aqui do meu canal eu expliquei um pouco sobre os tipos de alcoólatra ativos, para você entender como é que é a fase, como é que é o momento da pessoa que você ama, porque eu te expliquei também que conforme o tipo, né, o momento que essa pessoa está de prontidão para a mudança, se é um alcoólatra ativo consciente, como é o que eu vou falar hoje, se é um alcoólatra ativo inconsciente, como eu falei em outro vídeo, tem formas diferentes de lidar. E se você não se adaptar a essas diferenças, o que acontece? Você não só impede de que o avanço aconteça em direção à sobriedade. Muitas vezes você passa a ser uma âncora que puxa e atrapalha que a sobriedade aconteça. Você afasta a pessoa que você ama da sobriedade. Eu falo isso, se uma pessoa nunca me viu antes, ela pensa coisas às vezes como: Vitor, você está dizendo que a culpa é minha, agora o outro bebe, o problema sou eu, calma. Ó, escuta o que eu estou dizendo, eu não disse isso. Eu disse, existe, e em outras lives eu explico isso a fundo, existe um problema de alcoolismo, né? Existe um problema de consumo de álcool dessa pessoa que você ama que está afetando a vida dela e você se preocupa. Ou que está atrapalhando a sua relação com essa pessoa e sem o álcool você considera que é uma relação que é interessante para você, que é uma relação valiosa na sua vida. E aí você entendendo que como funciona a dinâmica que o problema de álcool causa, e essa dinâmica sempre é social, ela sempre puxa as pessoas ao redor para algum tipo de ação, e se você não estiver preparado, as chances são de que você tome ações que vão piorar o problema, e é aí que o alcoolismo vai se alimentando, sobrevivendo e travando a vida sua e de quem você ama, te prendendo numa areia movediça, que se você não souber como sair, você só vai se afundando, né? E ficar parado também não resolve. Então vamos lá, é uma oportunidade, não é o que eu estou te mostrando, é a possibilidade caso você queira, tá? Porque é isso que eu ensino, se você não quer fazer quem você ama parar de beber, aqui gentilmente não é o seu lugar, tá? Aqui eu falo para pessoas que querem fazer quem amam parar de beber. Se não é o seu objetivo, é um bom momento para você sair da live, parar de seguir, enfim, esse é um conteúdo feito para esse objetivo, né? A não ser que você seja apenas uma pessoa curiosa, né? Mas se você quer fazer quem você ama parar de beber, esse é o seu lugar. Então vamos lá, a primeira coisa que eu preciso te falar é o que é um alcoólatra ativo consciente. E quando eu falo essa classificação, eu estou falando sobre motivação. O que é motivação? Motivação é a probabilidade de um comportamento acontecer. Você olha para uma pessoa e você vê qual é a motivação daquela pessoa. A motivação é a probabilidade de um comportamento acontecer. Então, de quanto aquela pessoa está disposta naquele momento a fazer as mudanças necessárias para que aconteça esse resultado. Por exemplo, a motivação de um alcoólatra diz o quê? Eu olho o alcoólatra, ele está muito motivado, vamos dizer assim, ele está ativo, consciente, ele está num grau de motivação. Quer dizer o quê? A probabilidade dele parar de beber é maior do que um alcoólatra ativo inconsciente. Agora, e aí a gente vai ver a probabilidade, né? Você consegue calcular se a pessoa está mais próxima de parar de beber, e você vê a junção de dois elementos, o interesse e o comprometimento em mudar.
Por exemplo, a sua motivação para fazer quem você ama parar de beber, ela implica em quê? Na probabilidade de você tomar comportamentos que vão levar a esse objetivo. Eu vou aprender, vou estudar, eu vou entender, eu vou praticar o método ACA para fazer quem ama parar de beber. Só que você só vai fazer isso baseado numa mistura de interesse e comprometimento. Quando é só um pouquinho de interesse, eu quero que caia do céu. Se cair do céu no meu colo sem esforço algum, eu tenho interesse, eu quero. Cai do colo, eu quero. Agora, quando você tem interesse, você quer, aumenta o interesse e vira comprometimento, você começa a já não esperar que caia do colo, não esperar que venha um milagre. Você já começa a buscar isso. Você começa a tomar ações para que isso aconteça na sua vida, até o ponto que você não aceita não como resposta. Você vai fazer o que é necessário para que aquela mudança aconteça. Então a probabilidade daquilo acontecer fica extrema. Tá entendendo? Essa é a motivação. Agora, o alcoólatra ativo consciente quer dizer o quê? Ele tem problemas com álcool. Seja para si, seja nos relacionamentos, seja riscos, exageros. Ele tem problemas com álcool e ao mesmo tempo ele reconhece de alguma forma que ele tem problemas com álcool. Ele reconhece que aquilo que está acontecendo é um problema. Certo? Agora, tem mitos no meio disso que a maior parte do meu uma boa parte do meu trabalho com você é tirar mitos, é tirar coisas erradas que você ouviu. Existem julgamentos errados sobre quanto a pessoa está reconhecendo o problema, sobre o quanto a pessoa está motivada a mudar. Eu vou te dar alguns exemplos de coisas que são erradas e que as pessoas, em geral, entendem como sinais de que um alcoólatra quer parar de beber. Vou te dar 5. Primeiro, concordar com você. Você falar para ele, você não vê que você está bebendo demais? Ele olhar e falar, sim, é verdade, eu preciso parar. Isso não indica, é fraco, é um sinal fraco de motivação. Se ter isso ou não é fundamental. Segundo, admitir que é um alcoólatra. Também é um sinal fraco, não significa que essa pessoa está motivada, não significa que ela tem interesse e comprometimento, não indica a probabilidade de mudança diretamente. Terceiro, expressar vontade ou necessidade de ajuda. Não indica. Expressar. Não indica. Só palavras apenas, palavras pequenas. Pode ser, pode não ser. 4. Parecer angustiado com a situação. Você olha, a pessoa está tranquila. Até o jeito que o álcool afeta o cérebro, é comum que o alcoolista esteja numa situação ruim e ele pareça um pouco desconectado, pareça não tão angustiado assim. É comum que isso aconteça. Isso não é um sinal de que não está motivado, ou que está. O oposto também, não é? Parecer angustiado, parece angustiado. Pode ser apenas um comportamento, didaticamente, que eu digo comportamento de vitimismo. Né? Uma pessoa pode expressar angústia, mas não necessariamente isso está ligado à motivação para mudar. Mas também não diz que não são sinais fracos. 5. O quinto sinal que é errado sobre motivação para ler é seguir as orientações que você der. Vou te dar um exemplo. Existem várias maneiras de uma pessoa parar de beber. O alcoólatra, ele tem um problema com álcool. Vitor, qual é o melhor tratamento que existe? Eu posso te dizer o que a ciência fala a respeito disso. O que a gente tem de informação científica é que uma das maiores entidades relacionadas à pesquisa sobre álcool e drogas e o tratamento disso é o NIDA, National Institute of Drug Abuse, do americano, Instituto Americano. E ele tem alguns pressupostos para ficar didática essa explicação técnica. Que é o quê? E um deles não existe só um caminho, existem várias formas. E aí, o que eu te digo é o quê? Um profissional como eu, que trabalha com isso, um psiquiatra que trabalha com isso, um psicólogo especialista nisso, ele tem o papel de quê? De ajudar a compreender qual é o melhor caminho para aquela pessoa. Claro, existem coisas que são, obviamente, ruins e erradas, mas entre as inúmeras possibilidades, é preciso enxergar o que pode ser e avaliar o que é melhor para aquela pessoa. Então, isso não é uma coisa que você precisa se preocupar, isso é uma excelente notícia. Como essa pessoa vai se tratar? Como ela vai fazer para parar de beber?
não importa tanto assim para você. Isso não é o mais importante. Se um profissional, por exemplo, estiver lidando com um alcoolista, um alcoólatra, e ficar muito apegado numa única forma de resolver o problema, ele vai estar contra a ciência, ele estará atrapalhando aquela pessoa. Isso é o que a gente entende sobre como ajudar uma pessoa a mudar um comportamento como o alcoolismo. Então, se você fala para a pessoa que você ama que ela deve ir na igreja e ela não aceita, eu não quero ir na igreja para parar de beber, e ela não aceita, isso não significa que ela não tem motivação para mudar. Cuida para não ouvir errado, olha esse teu ouvido. Aí você vai falar, Vitor, você acha que religião então não importa nada para ninguém em lugar nenhum? Não é nem minha área religião. Mas se uma pessoa acredita que isso pode contribuir, eu não tenho nada contra. Tá entendendo? Não é a minha especialidade, não é sobre isso que eu falo. Mas eu estou usando o exemplo da religião para você entender que, olha, pode ser uma diferença, nem todos têm o mesmo caminho. Mas tem que necessariamente procurar uma clínica. Não é assim que funciona. Pode ajudar algumas pessoas? Pode, dependendo do... mas não é o mais importante. Então, quando a pessoa não aceita a orientação que você dá, pode não ser um sinal que ela não quer mudar. Pode ser apenas um sinal de que ela não quer fazer aquilo naquele momento. Você está entendendo? E existem outras coisas a serem feitas e, acima de tudo, não é você, familiar, que vai ficar botando o dedo. Nem é interessante. Até o final do vídeo eu vou te explicar como funciona isso. E o que acontece? Então, o que mostra... Vitor, se essas 5 coisas não estão associadas a eu entender que a pessoa reconhece que tem um problema, quais são as coisas, então, que estão relacionadas a uma pessoa reconhecer que tem um problema? Eu vou te dizer. A principal delas, se tivesse que falar uma coisa, eu vou falar várias, mas uma, que é a mais associada à mudança, é atitude. É atitude. Alguma atitude. Pode ser uma atitude que você julgue como burra. Pode ser uma atitude que você julgue como boba. Mas uma atitude é um sinal grande de algo estar em direção à mudança. Pode ser uma atitude pouco inteligente, na sua opinião. Tá entendendo? Não é ele ter interesse em mudar, é justamente o que eu estou dizendo. Qual é o sinal de interesse? Porque às vezes você fica, mas ele tem interesse? Eu pergunto, fulano, você tem interesse em mudar? Aí ele fala assim, não, eu não tenho interesse em mudar. E aí você que não aprendeu nada, não assistiu esse vídeo de hoje, vai olhar e vai pensar, ele não tem interesse em mudar, quando não tem nada a ver. O que a pessoa fala é uma coisa. A pessoa aceitar o seu ponto de vista não tem nada a ver. Inclusive, você fazer uma pessoa aceitar o seu ponto de vista, você afasta ela de refletir. E ela poder até concordar com você, porque se você está certa, as chances são de que se ela parar para pensar, se der espaço para isso vai acontecer. Ela vai concordar. Agora, quando você vai em cima, concorde comigo, veja da mesma forma que eu, afasta. Eu expliquei por quê em outra live. Então, assim, eu te falei que agora são ações. A pessoa começou a pediu ajuda, mas não só pediu ajuda, ela foi lá e compareceu na consulta. Ela foi lá e seguiu as orientações que combinou com a pessoa. As que ela combinou, não só as que ela recebeu. Ela começou a ler livros de autoajuda, ela começou a pesquisar na internet, ela começou a tentar por conta própria reduzir a bebida, parar por uns dias. Tá entendendo? Ela começou a tomar atitudes que vão naquela direção. E agora cuidado, o pequeno avanço, ele é amigo do grande avanço. Quando a barata voa, no meio do caos, você olha a situação, você quer que muita coisa melhore. E aí você, num primeiro momento, naquela primeira semana, você vê uma melhora pequena. Você vê a pessoa aceitando ir numa consulta, você vê a pessoa lendo um livro. Comprou um livro e começou a ler um livro. Aí você olha e fica chateada porque falta muito. Quando você sabota ou joga água fria no pequeno passo, você sabota o grande passo. O pequeno passo é amigo do grande passo. Tá entendendo? Faz sentido isso? Quando eu valorizo, eu não preciso ficar satisfeita com o pequeno passo, mas eu preciso entender que ele é amigo do grande passo.
E aí o que acontece? Vou te falar, então, a experimentação, a ação é um dos sinais de prontidão de mudança, de ser um alcoólatra ativo consciente, mais fortes. Tem outros 4 que eu vou te falar. Né? Então são 5 sinais de prontidão para mudança, que estão mais associados a que a pessoa está mais próxima de parar de beber, do alcoólatra. Pensa só, o alcoólatra vai parar de beber, quais sinais são mais fortes? O primeiro dele é a experimentação, o mais forte, há ações, mesmo que pequenas, em direção a parar de beber. Tá? Claro que você vai olhar e vai pensar, mas faz um ano que essa pessoa só diminuiu um pouquinho e ela fica tropeçando. Tá, não é um sinal tão forte, mas é porque eu estou falando do movimento, não uma coisa, pega isso no contexto. Tá entendendo? Que a pessoa pode ter mudado um pouquinho, mas aí parou numa outra resistência. Mas agora tem 4 outros sinais. São 5 que eu te falei, que eu ia falar. O primeiro é menor resistência. Eu te falei no outro vídeo sobre como a resistência a parar de beber acontece. A pessoa fica rebelde, racionaliza, ou ela foge do assunto. Se ela parar de fazer isso e começar a conversar de uma forma mais aberta, é um sinal bom. É o melhor de todos? Precisa ter? Não, mas é um sinal legal, é um sinal útil. Segundo, a sensação de que o assunto está resolvido. Você vai ou quando ela vai falar com você sobre o assunto, ela tem a sensação de entender o problema. Uma sensação assim de conclusão. Entendeu. E daí começa a ter ações, mas essa sensação de que entendeu, não está certo. Realmente é um problema, realmente eu preciso agir, realmente eu preciso tomar atitudes e vou tomá-las. Outro que é bem forte, tá? Esse aqui é muito forte, é muito interessante. Quando você está usando a comunicação que eu ensino no curso ACA, o judô psicológico que eu ensino para os meus alunos do curso ACA a fundo, você vai observar no alcoolista automaticamente esse terceiro sinal aqui, que é afirmações automotivacionais, que em inglês o nome técnico disso é change talk. Tá? Se você for procurar algum artigo científico, você vai encontrar isso como change talk, que são coisas que a pessoa diz sobre se convencer de que aquilo que está acontecendo é um problema. Lembra que eu te falei que quando eu fazia um grupo para pacientes resistentes, eu ficava forçando eles a entender que era um problema e eles diziam que não, que eu é que estava exagerando, que o problema deles era outro, que não tinha nada de ruim em continuar bebendo e usando drogas? Quando eu mudei e comecei a aplicar o que eu ensino hoje, comecei a aplicar esses princípios, eu comecei a ver neles o change talk. Eles começando a falar sobre o reconhecimento, sobre o quanto o problema é grande, o tamanho que eles enxergam. Isso é sério. Começando a considerar os problemas por conta própria. Só articulando e aquilo vindo deles. Eu articulava da forma correta e isso vinha deles. É isso que minhas alunas do curso ACA fazem quando aplicam o judô psicológico que eu ensino lá. Outra coisa, reconhecimento do problema, expressão de preocupação. Às vezes vem, tá feio, realmente, eu tô um tempo sem beber e tô sentindo muita falta, realmente isso é preocupante, eu preciso fazer algo para mudar isso. Outra, intenção de mudar. Fala, não, eu vou fazer isso, eu vou continuar, tá difícil, mas eu vou continuar. Olha, eu não sei como, mas eu preciso fazer alguma coisa. Calma, segura. A pessoa fala, não sei como, mas eu preciso fazer alguma coisa. Você não chega, vai fazer isso, vai fazer academia. Calma. Né? Ela começa com essas afirmações automotivacionais, como a intenção de mudar. Né? Pois é, tem razão, mais uma vez eu errei, ou ele chega e fala assim, poxa, ontem falei tanta besteira, isso me preocupa, não lembro metade, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Aí você vai olhar para a pessoa e vai que às vezes dá ansiedade, né? Então muda, então você só fala, seu gargantão. Não, calma, eu vou te mostrar o que fazer com isso, calma. Se você faz isso, se você aperta demais nessa hora, você afasta, calma, segura, senão você vai perder tempo e energia. E o outro sinal, outro tipo de afirmação automotivacional é o otimismo. Esse é um pouco mais avançado, acontece quando a pessoa já teve algumas pequenas vitórias. Ela junta algumas pequenas vitórias, pequenas. Ficou sem beber naquele dia. Para você é muito fácil, mas para a pessoa foi uma coisa significativa. Ficou uma semana sem beber. Ela começa a perceber na realidade. Dá para fazer. Não foi fácil, mas eu consegui essa semana. Então talvez eu possa conseguir outra. Ela junta uma vitória, junta outra, ela começa a ter um pouco mais de otimismo. E aí ela já pode até começar a falar para você que,
Eu acho que eu consigo mudar sim. Eu acho que é possível. Eu acho que eu vou conseguir. Certo? E aí tem o quinto, né? Eu falei para você sobre a experimentação, sobre a resistência ficar menor, a sensação de conclusão, as afirmações automotivacionais e agora devaneio sobre o futuro sóbrio. Conversas de boa assim com você sobre como é que a vida vai ser quando não beber mais. Começa a antecipar dificuldades da mudança, se ela fosse feita. Fala assim, poxa, mas quando a gente for para aquela viagem que a gente programou lá, vai ser difícil ficar sem beber, hein? E às vezes você olha e fala, seu bobão, já tá achando que vai ser difícil lá, pelo amor de Deus, calma. A pessoa já tá olhando, já tá falando, já tá considerando não beber. Você precisa desconfiar mais ou ficar mais preocupada, mas não vai atacar igual, tá? Mas o que preocupa mais é o que não fala. Não fala nada. Porque pode ser que ele está ingênuo, não percebeu, não colocou na prática, pensando como é que vai ser lá. Entendeu? Então a pessoa começa a pensar sobre o futuro. Vai ser fácil, vai ser difícil, vai ser bom. Vai ser difícil agora, mas depois vai ser muito bom, vai valer a pena. Esse meu sacrifício vai compensar. Percebe? São uma série de exemplos aqui que eu te dei, não precisa ter todos, é só para você ter uma ideia de algumas das coisas que você pode começar a ouvir e que essas pequenas coisas eu quero que você entenda como pequenos brotos que nascem de sementes. Se você planta uma semente, né, você começou a mudar o seu jeito de falar, você começou a aplicar estratégias comportamentais na relação, né, aquelas pequenas mudanças feitas no lugar certo, né, entendendo a base de como isso funciona. E aí você começa a plantar essas sementes. Vitor, mas eu fiz certo aquele dia, ele não parou de beber. Sim, você começou a plantar uma semente, você regou, você colocou no terreno bom. Agora você começa a ver brotinhos nascendo. Se você é muito agressiva com os brotinhos, eles tendem a ou não crescer ou morrer. E aí você vai ter que começar o processo com calma de novo. Se você deixar o brotinho ali por conta própria, nem sempre ele vai crescer. Então ainda é um momento que vale a pena você continuar tomando ações. Só que outras ações, que não são as mesmas que você vai tomar para quem não tem interesse nenhum. Por exemplo, a gente precisa cuidar que nunca a gente deve subestimar a doença do alcoolismo. Eu gosto de falar o seguinte, você tem alguém que você ama, que bebe demais, e você quer que essa pessoa pare de beber? Você precisa de um trabalho de mentalidade para você entender como ter mais sucesso nessa empreitada. Como é que é isso? Você cuida para não ter ingenuidade, cuidado com a ingenuidade, que é achar... Agora tudo está resolvido, eu posso fazer tudo de qualquer jeito, porque na vida isso não vale para quase nada. O casamento não é assim, né? Uma amizade não é assim. A gente observa, a gente cuida, né? Só que, claro, quando tiver avançado, o cuidado que você tem que fazer é muito mais leve. Aí é manutenção, é suave, bem suave. Só que sem ingenuidade, você não precisa... e ao mesmo tempo sem desespero. Quer dizer o quê? Pô, Vitor, meu marido, cara, ele tava 15 anos bebendo todo dia, volta e meia. Essa semana chegou uma aluna minha falando assim, Vitor, 15 anos ele bebia todos os dias. E ele não parava um dia. O dia que ele parava é que ele estava muito doente, no hospital. Ou o dia que ele parava porque ele estava muito de ressaca e passava o dia seguinte na cama. 15 anos assim. Aí ela começou a mudar. O marido parou de beber durante 4 meses e 15 dias. E aí ele chegou um dia embriagado. Ela nem entendeu o que aconteceu. Uma coisa fora do normal. Ele tinha mudado completamente. Aí ele chegou um dia embriagado. Ele tropeçou. Vitor, tá certo ele tropeçar? Não, mas peraí. Talvez eu faça um outro vídeo sobre recaída, como é que funciona. Tropeçou. É certo, errou. Agora, ela já ficou tão da cara que ela pegou e saiu da casa, ela ia ficar 2, 3 dias fora. Para dar uma lição nele, porque ele era um crápula, sem vergonha. Porque pegou um gatilho nela que ela
não conseguiu enxergar. Aconteceu nela um efeito chamado efeito da violação da abstinência. Que é o quê? É uma das coisas que leva um lapso, um tropeço virar um acidente maior. Que é o quê? Você, quando tem um erro, achar que está tudo perdido, se desesperar. Pô, e aí não dá tempo nem de olhar o que está acontecendo. Então, sem ingenuidade e sem desespero. Não é que o alcoolismo é uma coisa que você já viu. Foi 15 anos bebendo todo dia. Tentou fazer ele parar de beber por 15 anos, nunca conseguiu. Essa em particular é uma aluna que ficou 15 dias no curso A que já fez o marido parar de beber. Todo mundo olha e fala, meu Deus, você foi muito rápida. Sim, foi rápida. Foi muito eficaz. Aí olha um tropeço, já se desespera. Não dá para fazer isso. O problema desse processo é você ter essa ingenuidade. Não pode ter ingenuidade nem desespero. Isso que é um processo maduro. Para os dois. Para você e para a pessoa que você ama, é natural. A vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Certo? Então, aqui a gente tem que cuidar, quando a pessoa está consciente, de subestimar ainda o quanto ela pode ainda estar em dúvida, o quanto ela pode ainda estar insegura em relação à mudança. A pessoa pode ter um momento em que ela fraqueja, assim, está insegura. Pô, será que eu vou conseguir? Uma situação, um momento, alguma coisa aconteceu, ou sei lá, ao longo do tempo ela para e vê, puxa, será que eu vou conseguir? Será que... eu gosto tanto de tomar uma cerveja, é tão saboroso. Eu queria tanto tomar, mas será que eu consigo só uma? Mas que pessoa terrível. Não, olha para o cenário todo. Pensa uma pessoa que nunca mais na vida ela vai poder fazer uma coisa que muita gente faz sem perder tantas coisas quanto ela. Muita gente bebe e muita gente bebe e não tem grandes problemas por isso. Ela nunca mais vai poder beber. É muito assustador pensar isso. Mas Vitor, eu não bebo, então você não tem moral para falar. Pensa alguma coisa que você gosta muito e que nunca mais vai poder fazer. Então, a pessoa pode, em algum momento... Claro, a maturidade vai fazendo isso diminuir. Mas até amadurecer, muito bem amadurecido. E eu vou ensinar isso em detalhes na aula 2 da semana A, o processo desse amadurecimento. Nunca ensinei antes. Eu vou ensinar cada pedaço, cada fase desse processo. Mas aí ela pode ter ainda dúvidas. Então, e ainda mais no começo, quando a pessoa nem parou de beber ainda. E ela só percebeu, está ativo ainda, o alcoólatra ativo consciente. O que acontece? Ele pode estar com vários sinais, pode estar fazendo várias mudanças, mas ele ainda pode estar em dúvida, ele ainda pode estar inseguro com essa mudança. Natural. Se nesse momento se você trouxer soluções demais, você mata o broto. Quer dizer o quê? Você faz ele ter mais resistência e você atrapalha ele ou ela. Se você trouxer soluções de menos, fica muito parada demais, você não dou sinal nenhum, eu dou só um gelo. Então, tá, vamos ver o que você vai fazer. Olha aí, ó. Bota a pessoa ali como é que se diz? Bota a pessoa no tribunal. Vamos ver então, agora eu vou ver de que você é feito. Pô, é um desafio. Você pode ajudar ou não, mas agora dizer que está ajudando com essa postura não condiz. Né? Então, Vitor, esses são os armadilhas, das soluções de mais ou de menos. O que você tem que fazer então? Você vai continuar usando estratégias, as mesmas que você usava com o alcoólatra ativo inconsciente. Né? No curso ACA eu chamo isso de judô psicológico da fase 1, com as estratégias comportamentais. E aí você vai adicionar aquilo, os antídotos, que é a parte da fase 2. Eu gosto de chamar, no curso A que eu divido assim. O alcoólatra ativo inconsciente, que é aquele que não quer parar de beber, não reconhece que tem um problema, eu chamo isso de fase 1. O alcoólatra ativo consciente, que é aquele que começou a reconhecer que tem um problema, mas está ainda bebendo ou está ainda dando seus primeiros passos, isso é a fase 2. A fase 2 tem o risco ainda da pessoa não estar completamente madura, está começando, está nascendo os brotos dessa semente que você plantou. E ao mesmo tempo você tem que cuidar para não trazer soluções de mais ou de menos. Por que é bom eu repetir isso? Porque no momento em que acontece, a maior parte das pessoas fica muito ansiosa.
acha que já está tudo certo. Ah, não, agora reconheceu. Aí ele admitiu que é alcoólatra, então agora tudo está certo. Tudo está perfeito, eu chego e começo a botar o dedo na cara, começo a dizer tudo como é que a pessoa tem que fazer, porque eu acho que estou orientando ela. Não. Você está só distribuindo a sua ansiedade e assustando o outro. Você está ativando no outro circuitos de medo e não de reflexão. Isso afasta de uma coisa racional, afasta de uma coisa inteligente. Então tem que cuidar nessa hora. Ó, segura a onda, olha, comemora por dentro, mas sem ingenuidade, sem desespero. Observa. E aí quais são os antídotos? Perguntas chaves. Por exemplo, a pessoa fala para você: ó, meu amor, minha querida, meu querido, eu tô chateado, eu preciso mudar. Nossa, eu não posso mais continuar bebendo assim, isso está sendo ruim para minha vida. E aí, ao invés de você sugerir, então vamos lá, vamos fazer exercício, vamos na igreja, vamos no médico. Segura a onda, faz uma pergunta-chave, tipo essa. E o que você acha que precisaria fazer? Ou, e aí, qual que é o próximo passo? O que você acha? Na moral, sem muito peso, jogou. E aí, o que você acha? Mas então, o que você estaria disposto a fazer? Ou o que você acha que você seria capaz? Ou até mesmo, você acha que vai ser difícil? Qual vai ser a dificuldade que você acha que vai ter? E como é que você está se sentindo com isso? Homem é mais difícil, tá? Homem, às vezes, quando você pergunta como um homem está se sentindo, às vezes é gatilho para ele se fechar. Vitor, que doideira isso! Deixa eu te explicar. Muitos homens, assim como eu, passaram por situações na infância em que eles aprenderam que ter sentimentos é fraqueza. Eu, quando era criança, chorava, meu pai batia e dizia que se eu chorasse eu apanhava mais. Então eu fui aprendendo e tive que fazer todo um trabalho para reconfigurar isso, de que, sentimento não é coisa de homem, sentimento é coisa que me traz problemas. Então você pode, dependendo da situação, cuidado com a palavra sentimento para um homem. Tá? Algumas mulheres podem acontecer também? Pode. Mas daí você troca, simples a solução. Troca, como é que você está se sentindo, se for uma pessoa que tem esse gatilho, e o que você está pensando sobre isso? Pronto. Fugiu do gatilho. Essa é matadora, essa é muito boa. É pequenininha, mas faz uma diferença. Como é que você está se sentindo? O que você está pensando, então? Mas e aí, qual a sua opinião? Opinião. Dependendo da pessoa, a opinião é mais fácil ela dar. Não sei e tal. Aí se a pessoa começa a se abrir para conselho, você vai devagarinho. Lembra, eu bato em cima da tecla de que conselho é perigoso. Conselho é muito ruim na maior parte do processo de fazer quem você ama parar de beber. Mas aqui eu vou te falar que o conselho serve. Porque lembra que na fase 2, quando o alcoólatra está ativo, consciente da mudança, oferecer coisas de mais ou de menos é ruim, tem que ser na medida, suave. E aqui cabe um conselho. Mas um conselho é aquela coisa que tem que ser dada da seguinte forma. Esse é o espírito, tá? Você pode falar isso ou não. Mas é aquela coisa assim, eu vou dar uma ideia, mas se você não gostar, joga no lixo. Tá? De boa. Vou dar uma ideia, mas só pra ver, tá? Não sei se é a melhor. Joga uma ideia leve. Não joga pesado. Não joga, mas agora tem que ir no fulano. Agora tem que ser dessa forma. Calma, segura a onda. Tem que ter um certo desapego da sugestão. Um desapego. Não chega cheio de conselho. Chega um desapego. Eu não sei se isso funcionaria para você, mas tem gente que vai que vai em determinado lugar lá. Tem um determinado profissional que eu acho que é muito legal. Tem um pessoal que fala que é muito bom e eu acredito que talvez você goste. E aí, se for uma coisa dessas, por exemplo, no curso ACA, eu não consigo ir até o final aqui explicando isso. No curso ACA tem um módulo sobre convidando para tratamento, que tem os macetes para você convidar a pessoa e ela aceitar o tratamento. Mas daí, se você for convidar para tratamento, por exemplo, você pode oferecer para a pessoa, vamos lá começar um tratamento com um profissional tal, psiquiatra, psicólogo tal, começa esse tratamento. Não, calma. O que você acha de ir um dia para ver o que você acha? Eu acho que pode te ajudar, eu acho que pode ser legal. Você toparia ir um dia para ver como é que você se sente? Outro peso, total. Totalmente diferente.
Faz sentido ou não? Conta pra mim nos comentários. Escreve pra mim, faz sentido. Cuidado com a armadilha do especialista. O que é a armadilha do especialista? A pessoa que você ama está quase querendo parar de beber, ela já está percebendo que é diferente, ela já está percebendo que ela precisa mudar, já começa um papo de mudança. E aí você chega muito firme com o que você acha que é o melhor. Você chega com uma opinião sem deixar muito claro que é só uma opinião. Você chega querendo ser dono ou dona da verdade. Tipo, então tal coisa. A sua opinião ela precisa vir Imagina, você vai num restaurante e vão te servir um prato fino, um prato bonito, um prato especial, delicado, muito bem harmonizado e tal, ali, tudo bem temperado, um prato MasterChef bonito, delicado. E aí vão te entregar esse prato aonde? Esse é a louça, essa é a louça, essa louça delicada, que você vai colocar a sua sugestão, a sua ideia, para você não cair na armadilha do especialista do sabe tudo, que é o quê? Uma ideia do que falar, tudo que eu posso te oferecer, claro, é a minha opinião, mas é você que vai descobrir o que é melhor. E o reforço que você vai dar e eu fico feliz que você esteja tentando. Fico feliz em ver que você está tentando. Você percebe a diferença? Você não foca, você dá uma sugestão numa louça adequada, né, num recipiente adequado, para valorizar aquilo que você está dizendo. E você para quando você ouvir a seguinte frase. É suave, não esquece essa, coloca no seu papel. Essa é muito fácil se perder. Mas quando você ouvir, significa que você chegou no sinal vermelho, você precisa ou parar, ou dar a volta por outro lado, porque esse lugar que você foi é a prova. Não interessa, o Vitor falou para eu dizer desse jeito. Não, o Vitor está te dando um norte para você entender como fazer. Porque quando você entende como fazer, você adapta a qualquer cenário, qualquer situação. É isso que eu faço no curso ACA. Eu preparo os alunos e as alunas para entender como lidar com qualquer situação. Se você disse alguma coisa e a pessoa respondeu o que eu vou te dizer agora, é um sinal de que você está aumentando a resistência ao invés de diminuir. E é legal porque isso é um feedback automático ao vivo. É tipo assim, antes da pessoa recair, você tem vários sinais de se você está indo ou não para o lado certo. Esse é sutil, mas ele é um sinal ao vivo, valiosíssimo. Mas que num ouvido não treinado, ele vaza, você nem sabe, você nem percebe. E aí você continua indo para o lado errado, vai bater. Você está indo ter um muro, a rua sem saída. Se você não sabe ler a placa, você vai bater. Se você continua indo pela rua sem saída, tem um muro. E esse muro, para quem não entende, é muito bobo, é uma coisa muito pequena. Mas é quando a pessoa fala sim, mas. Você dá uma sugestão. Ela concorda, fala a verdade, não sei o que, mas. O que significa o sim, mas? Isso é uma variação de uma armadilha que no curso A que eu chamo de armadilha do confronto-negação. Que é um tipo de quando você avaliar em tempo real se você está causando resistência ou está diminuindo. Quando a pessoa fala sim, mas, ela está dizendo assim, é como se ela dissesse, mas ela é educada e ela quer te respeitar o suficiente, ela não quer brigar. É como se ela dissesse assim, você até tem razão, mas eu não concordo. Você até pode ter razão, faz sentido, mas eu não me sinto pronto. Pode até ser isso mesmo, mas eu tenho medo. Esse sim, mas é um tipo de resistência. Podem ser vários tipos ao mesmo tempo. Mas a pessoa falou sim, mas ela está dizendo para você, eu quero que você, a partir de hoje, quando você ouvir uma pessoa ou qual outra que você ama falando, concordando com você, mas falando um mas em seguida, você entenda que você, se você quiser seguir o método ACA, que você errou tecnicamente. Você errou tecnicamente. Porque se você estivesse acertando, não viria o sim, mas. O sim, mas é o indicativo. Isso é maravilhoso, porque é um jeito de você ter um feedback antes de uma grande coisa ruim acontecer. É uma coisa sutil e que você já vê, É tipo você ser capaz de prever o futuro.
Ó, eu conversei e a pessoa falou sim, mas. Opa, resistência aumentou, não é por aí, deixa eu... Ou eu espero, ou precisa dormir, depois outro dia conversar sobre o assunto, ou muda de assunto, não é para falar isso agora, ou tem que entender o que está acontecendo ali. Mas sim, mas não continua. Ah, descarrega 30 conselhos. Ela fala, é verdade, mas... Pronto, já desvaziou todos. Já, quer entender isso melhor? Pensa alguém fala assim pra você, olha, você é uma pessoa inteligente, né? Mas... Imagina, você vai trabalhar, aí o seu chefe chega e chama você e fala assim, olha, você fez um bom trabalho esse mês, mas... Acabou, vai vir bomba. Tá entendendo? Então, cuida com o sim, mas quando você for ouvir e também quando for falar. Que não adianta você, por exemplo, vou reconhecer uma coisa positiva que o outro fez. Olha, eu achei legal que ontem você não bebeu, mas isso não era mais do que o esperado, né? Qualquer idiota faria isso. Entendeu? Então não adianta, o sim, mas ele mata o que tem antes. Então quando for oferecer soluções, você não fica ansiosa demais, é desapego da sugestão, da sugestão que você der. Ou, permita escolhas. Você fala assim, mas então, Vitor, você acha que tal coisa funciona para todos? Eu não sou bobo. Eu não sou bobo. Existem coisas que funcionam para todos. Tipo o quê? A lei da gravidade. Tipo o quê? Se a pessoa segue bebendo, tendo alcoolismo, isso aí vai continuar tendo problemas. E dependendo como faz isso, ainda pode ser até, dependendo da pessoa, ela vai diminuindo e para. Quem sou eu para ser o dono da verdade? Tem caminhos. Tem coisas que são óbvias, outras não. O caminho que uma pessoa vai levar para parar de beber, quanto mais a gente abre a possibilidade, não de um jeito ingênuo, mas a gente abre a possibilidade para que, pode ser que o que funciona para ela seja diferente do que eu imagino, pode ser. Porque nada é mais forte do que a pessoa estar abraçada com a ideia que ela tem de parar de beber. Pode ser que teria um jeito mais fácil, e pensa você, talvez tenham jeitos mais fáceis de fazer coisas que você faz no seu dia a dia. Mas porque você tem uma mania, um jeito seu, você às vezes até gasta um pouco mais de tempo, mas você faz. Ou lavar roupa, ou dobrar roupa, ou sei lá, alguma coisa pequena do dia a dia. Porque tem disso, o ser humano tem disso. Uma pessoa faz 30 vezes mais força para uma determinada ação quando ela tem a sensação de que ela está fazendo isso de livre, espontânea vontade. Ela fala quando ela está fazendo algo que ela acredita que é a ideia dela e que não é algo que foi forçado de fora. Tá entendendo? Então a gente sempre procura permitir escolhas, dar espaço, só reconhecer. Vitor, mas como é que eu vou permitir escolhas? Você está falando um negócio que é muita liberdade, está dando muita liberdade para esse alcoólatra. Só para alguém entendeu errado um conceito aqui. Vitor, então ele fala, mas agora eu parei de beber. Então quer dizer que não parou? Não quer dizer que não parou. Se a pessoa fala, sim, mas eu parei de beber, ela matou o que vem antes do mas. Tá entendendo? O mas mata o que vem antes. Chega alguém te elogia e fala um mas, ela matou o elogio e o que vem da frente é o que mais interessa. Se ela fala isso, olha só, eu consigo botar uma câmera, um chip aí, eu não sou capaz de ler mentes, eu não sou capaz de botar um chip na sua casa, mas se a pessoa que você ama falou, sim, mas eu parei de beber, ela está se sentindo criticada severamente, ela está se sentindo provocada por alguma coisa que você falou. Ela está querendo reforçar a ideia, é como se ela dissesse para você, sim, mas eu parei de beber. É como se ele dissesse assim, olha, eu não estou dizendo que o que você disse não vale nada, mas eu gostaria de um pouco de reconhecimento, eu gostaria de mais reconhecimento pelo fato de que agora eu parei de beber. E eu consigo ter 90% de certeza disso com o comentário da pessoa que falou isso. Que foi assim, então ele falou isso, quer dizer que ele não parou de beber? Quer dizer o quê? É quando a pessoa ainda está muito imatura no processo, ela acha que o pequeno passo é uma mentira, ela acha que o pequeno passo é uma manipulação, ela acha que o pequeno passo ele não é verdade, o pequeno passo é amigo do grande passo. Quem é inimigo do pequeno passo nunca vai ter um grande passo. Tá entendendo? O cara parou de beber. E ele falou, sim, mas eu parei de beber. Quer dizer o quê? Talvez não é o momento de eu ouvir as coisas erradas que eu fiz, tá? Porque eu parei de beber. Talvez a gente espere um pouco mais, daqui a pouco, quando tiver um pouco mais fácil pra mim, a gente pode conversar sobre isso. Agora, sim, mas eu parei de beber. Tá entendendo? O mas cortou o de antes. E aí você olha pra ele e fala, não, mas esse sem vergonha, não.
Esse sem vergonha deve estar mentindo. Esse sem vergonha deve estar de sacanagem. Quando eu comecei a trabalhar, fazer o estágio, tá? Na primeira vez que eu fui fazer o treinamento, né? Eu estava fazendo psiquiatria, entrei na parte de dependência química, no segundo ano, né? Da psiquiatria da URGS, né? Do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E aí um professor no seminário, assim, ele falou o seguinte: médicos que estão aqui em treinamento para especialização em psiquiatria, vocês precisam aprender uma coisa. Quem é arrogante não ajuda ninguém, ou ajuda muito pouco. Você vai olhar para o seu paciente, talvez algum dia, você vai olhar e pensar que é fácil estar na pele dele e que você faria melhor. E se você fizer isso, é só um sinal de que você é ingênuo, de que você não entende o que está acontecendo. Então, eu vou propor um desafio para vocês. Vocês acham que vocês são inteligentes? Vocês acham que vocês estão, né, que vocês agora, nossa, vocês são grandes, estão aqui nessa residência concorridíssima, e aí vão querer olhar para os pacientes de cima para baixo. Então, essa semana eu vou dar um exercício para vocês aprenderem sobre empatia. Começa a escovar os dentes com a mão contrária durante uma semana, todas as vezes. É uma coisa pequena, é uma coisa boba, mas experimenta, vê se é fácil. Nem isso é fácil, nem isso. Se você sempre escovou a vida inteira com uma mão, começa com a outra, é esquisito. Aí quando você vê, você pega de novo, pegou com a mão errada. É difícil mudar. Quando a gente começa a se responsabilizar pela nossa mudança, é muito mais fácil a gente entender os desafios que o outro passa. E quando o outro sente compreensão, ele sente que está sendo entendido na dificuldade que ele está passando, ele acelera o processo de mudança. E ele se conecta mais, ele te ouve mais. Ele colabora, ele ou ela colaboram mais com você. Quando a gente minimiza o esforço do outro, a gente está o tempo todo desafiando e duvidando do outro, a gente está empurrando o outro para baixo, focando, ampliando. Onde a gente foca, expande. No curso ACA a gente tem muitas aulas sobre esse tema em detalhes, né? Tem todo um material de apoio, mas você já está começando aqui, né, nesse nosso aquecimento, a entender que existe muita coisa que você pode fazer para acelerar o processo, para fazer quem você ama parar de beber. Aprendeu coisa nova? Me conta aqui nos comentários. Aprendeu alguma coisa nova? Eu aprendi algo novo. Conta para mim no comentário. Se aprendeu alguma coisa que você nem sabia que não sabia, eu aprendi algo que eu nunca imaginei. Conta nos comentários para eu ver. Que eu quero te dizer o seguinte: fazer quem ama parar de beber não é tão intuitivo quanto parece se você não conheceu o método ACA a fundo. Se você não entende do behaviorismo ou da teoria comportamental na prática, se você não entende a fundo entrevista motivacional, se você não entende o modelo transteórico da mudança, não tem como você tirar isso da cabeça sozinho. Uma galera de pesquisadores durante muitas décadas estudaram para trazer essa coisa aqui, que eu tive o privilégio de poder ler, que qualquer um que quiser vai ler, tem livros e artigos inúmeros sobre isso. Eu estou fazendo um trabalho de pegar essas informações, empacotar, organizar, às vezes até traduzir para você e te entregar. Então, quando parece que é simples, entende que foi todo um processo por trás e que não tem como eu te apresentar ele inteiro aqui. Por isso que tem eventos, por isso que tem um curso, porque é uma coisa grande, é uma coisa importante, é uma coisa que faz toda a diferença, um detalhe muitas vezes. E o desafio que existe disso é você entender que aquilo que você acha que precisa saber, na maior parte das vezes, não é o que você precisa saber. É uma distração. E aquilo que você precisa saber, você ainda não sabe que precisa saber. Entende? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Às vezes, quando a gente não sabe sobre um assunto, a gente começa a interpretar uma série de coisas. E o maior problema disso
é a gente se apegar àquilo que a gente acredita, sem entender a fundo. E aí quando a gente abre uma possibilidade de a gente aprender coisas novas, a gente fica ofendido às vezes, fica magoado. Mas não, é um presente. Quando alguém me mostra um erro, dependendo da situação ou do dia, eu olho e penso, puxa, que chato, eu queria estar acertando. Mas ao mesmo tempo vem aquela coisa, olha que massa, que eu estou vendo um erro que eu posso melhorar agora. Olha, eu estou vendo um caminho que eu posso seguir para chegar no objetivo que eu tenho. Tá entendendo? Isso faz toda a diferença. Aí você começa a olhar para o resultado e não para o caminho só. Porque eu não estou nem aí no curso ACA para te ensinar sobre o modelo transteórico da mudança. Eu ensino, mas eu não estou nem aí para isso. Eu só ensino isso no curso ACA, eu só abro a boca para falar disso, porque eu acredito que isso está ligado a você conseguir fazer quem você é parar de beber. Isso que me importa. E ao longo do tempo, eu já filtrei. O ACA hoje é 2.0, quer dizer o quê? Eu filtrei, tem coisas que eu tirei, porque eram coisas que não ajudariam, tem coisas que eu acrescentei, porque precisava. A pessoa olhava, opa, tinha alunos que não entendiam um determinado conceito. Então eu parei, fiz tudo no curso ACA, começa com uma base, uma régua para você começar. Ó, tem uma base. Primeiro é a base, a gente vai para a prática, mas a gente começa pela base. Porque se a gente não coloca uma base, às vezes a pessoa que não sabe muito sobre o assunto, ela às vezes fica perdida, e ninguém fica perdido quando eu coloco uma base. E vou detalhando e a gente vai avançando. E a hora que chega na parte prática, a pessoa já está natural. Mas para isso é um processo didático, que precisa ser respeitado. E aí ele começa com confiança. Começa com confiança. E o que é essa confiança? Você precisa, e não estou falando nem só sobre mim, estou falando sobre qualquer coisa que você vai aprender que você não saiba e que vale a pena, né? Uma coisa que seja significativa. Você até pode aprender sozinho, a gente aprende coisas sozinho, né? Pouca gente é realmente autodidata. Eu sou uma pessoa que eu preciso de ajuda para quase tudo. Porque senão eu levo muitos anos para aprender uma coisa. Não dá para aprender, mas fazer quem ama parar de beber, dá para aprender sozinho? Até dá, mas você vai levar muitos anos. Eu levei muitos anos para aprender. E olha que eu estava com as melhores oportunidades. Agora, quando você aprende com alguém, você precisa confiar naquilo que você está fazendo. Porque se você chega e começa a testar, você sabota. Isso vale para qualquer lugar. Ah, eu vou aprender, eu vou começar a fazer uma terapia de casal, vou fazer um curso sobre como me relacionar com minha esposa, meu marido, meu filho. Eu vou tentar me desenvolver com uma determinada metodologia. Se você fizer com super o pé atrás e ficar o tempo todo testando cada coisa, as chances são de que vai dar errado, sabe por quê? Porque você vai fazer, a primeira vez que você vai fazer com a habilidade de quem está começando. Então a habilidade de quem está começando não é a habilidade de alguém que já está mais por dentro. Então se você faz de um jeito iniciante, o seu resultado vai ser proporcional. E aí você começa a duvidar de tudo e não abre a cabeça para aprender. E começa a achar que é você que sabe o que você precisa aprender. Mas se você soubesse, você já teria feito. Você ganha muito tempo quando você escolhe alguém. E para de ouvir outras pessoas, escolhe aquela pessoa, foca em entender a fundo o que aquela metodologia daquela pessoa fala. Tá entendendo? Faz sentido isso? E aí quando você amadurece no processo, você pode começar a ter mais criatividade. Aí as suas perguntas começam a fazer mais sentido, porque você está mais por dentro. E eu não digo isso porque eu não gosto, que eu não quero que as pessoas façam perguntas. Não é, tem quadros meus, se você for ver, tem muitos vídeos, muitas lives que eu fiz só respondendo perguntas. Mas isso me fez aprender o suficiente para entender que muitas vezes, se eu ficar só respondendo pergunta, eu não levo as pessoas à evolução. Porque eu vou dar sempre a resposta que ela acha que ela precisa e não vou falar daquilo que ela nem sabe que ela precisa. Que ela vai demorar, porque ela enxerga o conhecimento como se fossem montanhas. Você sobe uma montanha e você vê que tem outra. Antes você não via que tinha outra. Você só via aquela pequena montanha. É igual, sei lá, tá na pré-escola. Aí você vai na primeira série.
Aí tá no ginásio, sei lá, primeiro grau, ginásio, ensino fundamental. Aí você pensa, quando eu chegar no ensino médio, aí tudo vai ser diferente. Aí você chega no ensino médio, termina o ensino médio, você pensa, puxa, mas daí tem, sei lá, tem faculdades, tem cursos técnicos, tem um mundo, o mundo é infinito. E a gente não precisa chegar no infinito para conseguir o que a gente quer. Mas a gente precisa ter essa noção de que se eu não conseguir ainda o que eu quero, é porque tem algo que eu ainda não sei. E na medida em que eu souber aquilo, que talvez eu nem sei que eu não sei, e aí por isso que é interessante buscar um mentor, uma linha de alguém que desenhou, que parou, que quebrou a cabeça para montar um método, você tem a oportunidade de acelerar infinitamente esse processo. Certo? Então, que dica que eu te daria? Eu já te dei várias dicas, tá? Ações imediatas, já te dei várias dicas para você aplicar. Então começa, fica atento. Essas dicas, pega aí e já começa a dar os seus primeiros passos, mas observa, se eu coloquei em prática aquilo ali e não funcionou naquela hora, eu preciso olhar e pensar o que fez não funcionar. Porque eu estou falando aqui de princípios psicológicos gerais. Não é se vai funcionar. É que se aplicado da forma certa, ele funciona. É natural, é da natureza humana. Não é todo momento que dá para aplicar. É no momento certo, tá entendendo? Então nem tudo eu consigo aplicar hoje. Mas isso é natural, tá entendendo? Eu tenho que aprender tal coisa. Como é que eu faço agora, Vitor, para inverter o curso do rio? Vamos avançar no rio, vamos pegar um lugar onde tem uma curva, a gente pega e cava naquela curva. Eu não vou pegar lá na nascente ou lá embaixo na cachoeira. Tá entendendo? Isso que é ter estratégia e inteligência. É assim que você consegue fazer quem você é parar de beber sem deixar de cuidar de si. Se você está deixando de cuidar de si é porque você está agindo na hora errada. Você está querendo derrubar uma onda com a mão. Não, talvez tenha que fazer uma represa atrás. Na hora que o rio está um pouco menor, faz uma represa ali e você esvazia o rio inteiro. Tá entendendo? Gostou desse conteúdo? Então encaminha para outras pessoas. Convida para participar da Semana ACA. Tira um print aqui, me marca nos stories, chama todo mundo que você conhece, que pode estar precisando saber desse conteúdo. Vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!